Porque imagina você como um líder, né? Você não tem um dia ruim, é difícil você ter um dia ruim, você chegar na empresa, meu final de semana foi cansativo, hoje eu não tô afim, hoje não sei o quê. Um líder, ele é a pessoa que inspira, a pessoa que ela tá sempre, tem que estar disposta, inspirando, puxando, instigando as pessoas, né? Mas era parte do que eu queria fazer, era a democratização do investimento. Por que só os clientes ali de 50, 100 milhões de reais poderiam ter acesso a produtos, né? Foi exatamente o que a gente começou a falar aqui nesse bate-papo, né? Começamos a falar que a partir de R$10 dá para você investir. Dá para investir. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT. Toda semana eu trago um convidado especial para trazer lições, aprendizados, experiências práticas para te ensinar, te inspirar, trazer lições e aprendizados importantes para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio. É sim, quero agradecer a todos vocês que pegam o celular e apontam aqui para esse QR Code que está na tela para participar do programa. Esse programa é interativo. O Pivotando quer te ouvir. Ele quer que você responda a pergunta do nosso quiz, da gamificação do Pivotando, para ganhar prêmios, para participar das respostas e também receber prêmios que estão na nossa plataforma do pivotando.tv. Olha, hoje eu trago um especialista em investimento. Se você quer saber tudo sobre investimento, pega um papel e caneta, porque você vai conhecer esse cidadão que tem apenas 35 anos, pai da Maria Helena, mas tem uma história, uma carreira no mundo dos investimentos, mas nem sempre começou assim. Lá atrás também empreendeu, vendeu coisas. Ele vai contar um pouco para a gente aqui. Mas esse meu convidado, ele é fundador da Azure Investimentos, um escritório de investimentos ligado ao BTG Pactual, e ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Passou lá pelo Citi, pela XP Investimentos e também pelo Itaú, formado e fez a pós-graduação dele no INSPER, aqui em São Paulo. Senhoras e senhores, meu amigo, esse jovem brilhante chamado Bruno Coimbra. Fala, João. Prazer, satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, tanto com empreendedores quanto pessoas aí do ramo executivo, profissionais de investimento e também outros setores, né? Você fala de investimento. Investir é para todos, Bruno? Todo mundo que está assistindo aqui pode investir? Porque as pessoas pensam, né, Bruno, que investir é só para quem tem muito dinheiro. Aí a gente lê um currículo desse, esse aí vai falar de coisa muito técnica, muito chique. Investir é para todos, Bruno? Essa é uma boa pergunta, eu sempre recebo ela, né? Acho que investir é algo muito democrático há bastante tempo no Brasil, né? Hoje você consegue investir a partir de R$10 em qualquer corretora, basicamente. Então, R$10, olha aí, você está assistindo R$10, aí você diz, mas eu não tenho dinheiro, não sobra nada aqui. R$10 sobra. Tem como você separar R$10, porque o negócio não é você sobrar para investir, é você fazer investimento antes de gastar, não é isso? É isso, eu brinco com meus clientes, né? Pessoas que estão. Muitos clientes indicam, muitas vezes, filhos, né? Pô, começa a atender o meu filho, um cliente que já tem um patrimônio somado há algum tempo, mas ele quer passar para o filho, de alguma forma, aquele hábito, né? E a gente sempre brinca que é como se fosse uma academia, né? Nas primeiras semanas vai ser mais difícil você ir. Depois que você pega o jeito, você sente falta se você não for. Investir é isso. Desde muito novo, eu não só trabalho com investimento, mas eu sempre foi um tema que me despertou muita atenção, me despertou muita curiosidade. Desde os 17 anos, assim como você falou, né, de começar a investir um pouquinho, eu comecei a poupar desde o meu primeiro emprego, né, desde o meu primeiro trabalho, aquela sobrinha, eu sempre busquei ter um nível de gasto um pouquinho abaixo daquilo que eu poderia ter para conseguir justamente poupar, mesmo que fosse R$100. A gente vai entender um pouco dessa tua trajetória, mas antes a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, o que representa para você o pivotar na vida? Você pivotou sua vida? Bastante, João. Eu acho que a gente conversou nos bastidores, você sabe um pouco, então muito recentemente eu passei por uma pivotada gigante na minha vida, né? Eu era um executivo com mais de 15 anos de atuação no mercado, né? Numa carreira bem ali de escadinha, degrau por degrau. Era colaborador executivo de uma empresa? Eu era fui colaborador durante mais de 15 anos da minha trajetória profissional. E resolveu empreender? Resolvi empreender. Largou o fixo, a estabilidade que não existe, para se jogar de um penhasco empreendedor. A gente vai falar bem sobre isso, mas assim, foi algo planejado, foi algo bem
estruturado no sentido, obviamente, financeiro, familiar, né? A gente tem que estar com uma rede de apoio muito forte. Eu acho que eu tive esse privilégio ali na minha vida de conseguir, ao longo desses 15, pouco mais anos, trabalhando para outras pessoas, me preparar para esse momento, né? E foi um momento zero óbvio. Foi um momento em que eu cheguei no ápice da minha carreira profissional, né? Mas tinha também dentro de casa acabado de ter o privilégio de me tornar pai. E naquele momento que normalmente... a Maria Helena tem 1 ano, então foi 1 ano atrás. Foi exatamente 1 ano atrás. Ela tinha, na verdade, minha filha tinha 3 meses, né? Quando eu decidi sair da empresa. Então é muito recente, mas você nota que o que ele fala, né? Que pivotar também precisa de um pouco de planejamento. Ao longo dos 15 anos, como executivo de uma empresa, que ele vai contar essa história, ele também planejou essa saída para ter hoje a Azure Investimentos, que é o seu escritório de investimento. Mas eu queria saber desse cara lá aos 17 anos, que antes de tudo, antes de ter essa carreira, o que é que você fazia? Me conta um pouco. Você é de São Paulo, me conta um pouco da tua trajetória. Sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Minha família, meu pai é do interior do Rio de Janeiro, como eu estava falando. Minha mãe do interior de Minas, meu pai contador. E minha mãe, ela trabalhava na área de cobrança, mas assim que os filhos nasceram, a gente acabou seguindo por um ramo mais ali do lar da minha mãe, né? Então ela criou 3 filhos hoje, eu tenho 2 irmãos, sou o mais velho da família. E Você meu é o mais pai, velho? Sou mais velho. Meu pai hoje é executivo de uma empresa de logística. Legal. Mas você, essa veia empreendedora lá atrás que você disse que vendeu algumas coisas, o que que era? Isso por quê? Você precisava, era necessidade, ou você viu uma oportunidade dessa veia empreendedora de fazer dinheiro? Bom, vamos lá, essa é uma boa pergunta, né? Porque eu me formei no João, eu não sei como funciona exatamente a escola hoje, mas na época você se formava com 17 anos na escola, acho que hoje já mudou isso, né? E eu com 17 anos havia me formado na escola, tinha passado na faculdade, estava no meu primeiro ano de faculdade então, e eu gostaria já de sair para trabalhar em alguma coisa. Eu precisava arrumar um serviço, um trabalho, e eu comecei a fazer muitas entrevistas. Mas né? você então, precisava, tinha necessidade do dinheiro? Ou você... Também. A gente... Seu pai não te dava? Não, meu pai ele ajudava na faculdade, eu passei numa faculdade particular, então meu pai, o combinado, né, morava na casa dos meus pais ainda então, e o combinado era que ele pagaria a minha faculdade e ok, né, eu precisaria viver, eu precisaria fazer coisas, então era muito menos uma necessidade, mas mais uma vontade de ter uma liberdade. Próprias coisas. Então só para a gente entender, a sua necessidade de empreender e de fazer coisas não é porque o seu pai te dava um sustento, você tinha uma classe média, Sim. Mas você queria ter seu próprio recurso, seu próprio dinheiro para fazer as suas coisas. Foi assim Perfeito. que você empreendeu. Perfeito. Tá, e o que você fez primeiro? Por incrível que pareça, meu primeiro trabalho com 17 anos, na verdade eu decidi empreender, na verdade com 17 anos, em algo totalmente diferente daquilo que eu imaginava fazer para minha vida profissional. Mas era, muitas vezes, quando você está num momento que você não tem algo tão óbvio, te circulando, você acaba muitas vezes achando o caminho mais fácil para conseguir seguir e começar. O mais difícil é começar muitas vezes. Eu precisava começar de algum lugar. Eu procurava um emprego, não conseguia um emprego porque eu não tinha 18 anos. Você não tinha idade. Tinha idade. Você não tinha idade nem para ser trainee, na verdade. Não podia. Na verdade, muitas empresas gostavam do meu perfil, né? O perfil de alguém de 17 anos que estava na faculdade, mas falavam, bom, você não tem a reservista do Exército. Eu falei, bom, mas eu só faço 18 no final do ano. Eu faço aniversário no final de outubro. Eu falei, eu não posso esperar 1 ano para eu começar a trabalhar, né? Então, naquele anseio, eu sentei com o meu pai, na época. Meu pai, junto com a carreira profissional dele, que ele até hoje segue como executivo, como eu disse, no ramo de logística, meu pai ele sempre teve um sonho de ter uma cachaçaria. Isso vem da família dele, é uma história bem bacana. E ele abriu uma cachaçaria na fazenda lá no interior de Minas Gerais, uma fazenda familiar. Ele abriu uma cachaçaria, né, uma produção muito pequena e uma venda muito local ali, zero profissionalizada, mas era algo de muita qualidade. A gente sabia e conhecia a cachaça e como ela era produzida, a gente olhava para o mercado e falava, bom, isso aqui deve ter uma aceitação boa no mercado. E tinha uma aceitação no mercado local, né? Então pequenos bares, não tinha uma marca ainda. E eu decidi, naquela época, com meu pai, fazer um plano de negócio para que a gente trouxesse aquela cachaça para São Paulo. São Paulo. E para vender a cachaça em São Paulo. Para vender a cachaça em São Paulo. E eu tinha 17 anos, né? Então como que alguém com 17 anos traria para São Paulo uma cachaça, abriria uma empresa, né? Eu precisaria ter um time e um carro para sair vendendo e tudo. Mas naquela época meu pai olhou o plano de negócio e falou, pô, legal, faz sentido, vamos testar isso. E com o apoio dele, óbvio, né? Não tinha um tostão ali para iniciar o projeto. A gente, em cima de um plano de negócio, iniciou um projeto pequeno, mas um projeto que deu bastante certo. Então, com
ali no início do ano, ali, logo que eu me formei e entrei na faculdade, eu comecei a vender cachaça de porta em porta. Cachaça de porta em porta. Esse é o Bruno Coimbra, que começou vendendo cachaça de porta em porta. A cachaçaria do seu pai, e você chegou a ser sócio do seu pai nessa cachaçaria? A gente brinca que a gente é sócio até hoje, né? Até Eu não hoje. sou no papel, eu não sou Você continua sócio. vendendo cachaça até hoje? Eu vendo, inclusive no nosso escritório lá, a gente dá essa cachaça de brinde para clientes. Então, indiretamente, eu acabo vendendo ela hoje. Obviamente, eu não estou nesse setor há bastante tempo, mas ainda tenho uma paixão, um domínio, que foi onde eu comecei, né? E é até engraçado, João, que eu chegava nos bares e restaurantes ali de São Paulo e as pessoas se perguntavam, né? Mas qual que é o teu objetivo? Então, eu falei, não, eu quero te apresentar um produto diferenciado. Eu tô vendo aqui que você tem uma churrascaria, por exemplo, né, que tem um espaço super luxuoso. Eu falei, qual tipo de bebida que você serve para o teu cliente, né? Você tem ideia de onde ela vem, qual é a origem? E na época eu descobri que se eu tivesse uma abordagem um pouco mais ali voltada para o lado artesanal do negócio, que era a nossa diferencial, né? Qual que era o diferencial do negócio da nossa cachaça? Era algo artesanal, era algo que meu avô produzia. E você também carregava a história dos mineiros, que são bons de cachaça, né? Também, exato. Também Meu avô é mineiro, tradição, né? O pai da minha mãe é mineiro, ele trabalha com a cachaça há mais de 30 anos hoje, na época ele já era o responsável pela produção, e a gente decidiu fazer um videomake do negócio lá, para falar, bom, vamos mostrar como que a gente faz isso. E na época, eu tô falando aqui de 2007. Qual é o nome da cachaça? Âmago. Ficou até hoje? Ficou até hoje. Hoje já é uma cachaça que a gente tem um site, a gente já consegue ter um processo de venda um pouco mais estruturado que na época de 2007, então era muito diferente, esse porta em porta era o que funcionava, né? E eu decidi fazer um videomake lá, como é que se fala? Uma gravação do processo produtivo, e eu andava com um computador e mostrava pro dono do restaurante, ou muitas vezes o responsável pelo setor de compras, como que era o processo produtivo nosso. Então, por que era um DVD. Então eu levava um notebook, né, daqueles bem grossos, grandões da época. Colocava o DVD, mostrava para ele, deixa eu te apresentar algo diferente para o seu cliente. E acabou que eu consegui fechar nas melhores churrascarias e pizzarias de São Paulo a nossa cachaça. Inclusive algumas compram até hoje, há mais de 15 anos. Que legal. Isso enquanto você estudava administração? Tava estudando administração noturna. E isso a venda da cachaça te deu sustento para que você fizesse a sua faculdade, tivesse o seu dinheirinho? Com certeza. Foi o primeiro, eu brinco que é o primeiro dinheiro que eu consegui ganhar, né? De alguma forma, né? Obviamente, enquanto garoto, né? Eu sempre fui muito estimulado pelo meu pai e pela minha família como um todo a ganhar o meu dinheiro com o trabalho, né? Então, no processo da cachaça, eu trabalhei na cachaça e outras coisas. Eu lembro que meu pai, quando eu era muito novo, eu tô falando de 13, 14 anos, durante o processo da cachaça, você faz o bagaço, por exemplo. Aquele bagaço, ele cai dentro de um caminhão e você leva aquilo, muitas vezes, para descartar no meio de um cafezal ou coisa e tal, que aquilo acaba sendo um adubo. Vira energia, hoje vira energia. Na época, a gente descartava como adubo, né, dentro de outras produções. E eu lembro que eu queria, às vezes, sair à noite, né, como garoto, 15, 16 anos, queria sair à noite, né, conseguir ir para algum lugar e frequentar um espaço. E para eu conseguir ter o dinheiro, meu pai, ele me propunha que eu trabalhasse ali dentro vendendo bagaço. Eu trabalhava dentro do caminhão de bagaço, preparando aquele bagaço e pisoteando para que ele coubesse mais dentro do caminhão. Então, Bruno, e eu ganhava R$20 por dia. Então você não começou vendendo, você começou na cabine, na boleia do caminhão, vendendo bagaço de caminhão, lá com 15, 16, 17, 18, já aqui em São Paulo, foi que você começou a ser o representante comercial da Âmago, essa cachaçaria que está aqui até hoje. E você se formou em administração e logo na sequência, pelo que eu estou lendo aqui, você foi fazer INSPE em finanças, porque administração e finanças, as pessoas pensam que para trabalhar no mercado financeiro tem que fazer economia, né? Mas você, de alguma forma, foi para o mercado, foi fazer uma pós-graduação em finanças na INSPE, que não era fácil, inclusive. Não é fácil até hoje, né? São poucos que conseguem esse feito. Então, como foi o seu período de... Por que você escolheu finanças? Por que você escolheu o mercado financeiro? E você deixou a cachaça ir paralela até quando na sua vida?
Legal. Era um objetivo de curto prazo, a gente tinha isso alinhado ali dentro da família, né? Que eu estruturaria o projeto e sairia, né? Então, passado ali esse primeiro ano de estruturação do processo de venda aqui em São Paulo, o projeto continuou em paralelo, a gente contratou vendedores, então até hoje a gente tem esse processo de venda aqui rodando, então segue ali, eu não faço mais parte há muito tempo. Mas, João, eu sempre estudei muito o lado financeiro e finanças, e então eu já sabia para onde eu queria seguir. Que era o lado de investimentos, o lado do mercado financeiro. Eu tinha aquilo como uma convicção muito grande. Como você bem disse, né, a administração é um curso muito amplo. E logo que eu saí da administração, eu vi a necessidade de eu fazer uma especialização, né? Então, o INSPER acho que veio num momento muito feliz para que eu conseguisse me aprofundar tecnicamente no mundo de finanças, né? Mas antes disso, você já tinha entrado no mercado financeiro? Já, com certeza. Enquanto estudante de administração, você finalmente conseguiu o seu emprego? Consegui. Então, eu fiz esse projeto da cachaça, né? Então, eu tinha já uma história para contar quando eu sentava numa mesa com uma pessoa como você, né? Que certamente contrata muitas pessoas, já contratou. Eu já tinha uma história bacana para contar. Eu tinha feito também um intercâmbio no final, no começo do ano, né? Eu aproveitei ali as férias da faculdade, a passada de bastão da empresa e fui fazer um intercâmbio também, fui trabalhar fora do Brasil. Fora do Brasil para ter uma experiência internacional. Quis ter uma experiência internacional. Com o dinheirinho que você ganhou também. Com o dinheiro que eu ganhei. Eu arrisco dizer que a melhor experiência que você teve, mesmo escolhendo a área financeira, foi a área comercial, cara. Sim. Porque quando você fala, eu chegava na frente do dono do restaurante e falava do diferencial de ser uma cachaça artesanal e mostrar o DVD, isso já mostra o seu tino, né? Para dizer assim, cara, olha o que você precisa olhar para comprar a minha cachaça para servir melhor o teu cliente, né? Perfeito. Hoje eu trabalho no mundo do mercado financeiro, mas a minha especialização ela é vendas, né? Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer ramo, ela tem que conseguir vender bem, seja o seu trabalho, seja o serviço que ela presta. No caso, a gente presta um serviço. Então, assim, vender eu acho que ele é crucial, né? Inclusive, tem um livro que eu li que acho que me ajudou muito a ter essa percepção, que é To Sell is Human, né? Ou seja, vender é humano. Você tem que saber se vender. Se você não se vender, quem que vai vender você mesmo, né? Então, naquela época, eu acho que trabalhar com vendas me ajudou a despertar um lado de negócio que realmente eu carrego até hoje, né? Então, eu formei muitos vendedores na minha trajetória profissional, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E você, então, entrou no grupo, no GPS Investimento do Julius Baer? Na verdade, foi como essa é uma boa história, né? Porque eu tinha feito, então, meu projeto de empreendedorismo, tinha feito um intercâmbio e eu tinha, de novo, né, um currículo e alguma história bacana para contar. E já tinha as primeiras histórias. As primeiras histórias bacanas para contar para conseguir um trabalho no ramo do mercado financeiro, né? E essa história da GPS, né, que era a empresa na época que eu fui estagiário lá, né, foi meu primeiro emprego. É uma história bacana porque nessa fase da vida, né, eu tinha voltado lá então dos Estados Unidos, estava procurando de fato me alocar no mercado financeiro. E eu batia aquilo tudo, chegava em casa, minha mãe, falava com meu pai, com a minha mãe, olha, fiz essa entrevista hoje, tô passando nesse processo. E minha mãe via aquele meu anseio de estar no mercado financeiro e falou, você quer isso mesmo, né? Eu tenho uma cliente no meu salão, minha mãe tinha um salão de beleza, ali na Zona Norte de São Paulo. Ela tinha um salão de beleza lá, ela falou, tem uma cliente que ela tá sempre numa correria, ela marca às 7 da manhã, ou ela chega às 9 da noite, e a gente se vira para receber ela, porque ela trabalha no mercado financeiro e a vida dela é muito corrida. E você quer isso para você, meu filho? E você quer isso não, por incrível que pareça, você quer isso para você? Você não quer que eu converse com ela sobre isso, sobre o teu anseio? Eu falei, olha, mãe, se tem uma coisa que pode me ajudar a arrumar um emprego, é uma indicação, né? Porque na época, meu pai não era do mercado financeiro, não tinha muitos amigos na época da faculdade que ainda estavam no mercado financeiro, todo mundo muito novo. Eu falei, bom, se você tiver uma indicação, pelo menos me apresentar para alguém. E não deu outra, eu consegui uma entrevista através da minha mãe. Minha primeira entrevista na GPS foi através da minha mãe. Lembro que na semana seguinte eu estava lá, conversei com os diretores, sócios, eu entrei naquele lugar, na época no Condomínio São Luís. São Luís. Condomínio São Luís em 2008, na Faria Lima, quando a Faria Lima ainda era... Não, Faria Lima não, era Juscelino. Ali o Condomínio São Luís é na Juscelino, exatamente, com a Leopoldo. Exatamente, ele fica entre a Juscelino e a Leopoldo ali. Então, na época, a Faria Lima, pouco se falava ali da Faria Lima, ainda não era um eixo que estava...
tão assim em alta, né? Era bem o comecinho ali, eu O diria. escritório do Banco BMG é lá até hoje. É lá até hoje, sim, perfeito. Mas e aí? Aí você vê como a mãe é importante na vida da gente, né? Sem dúvida. Seu sonho é esse, meu filho. Ela já conectou, sua mãe é muito ligada. Como é o nome dela? Sandra, inclusive agradecer minha mãe que foi responsável por eu estar hoje no mercado financeiro, né, 17 anos atrás, me indicando para essa entrevista. Obrigado, mãe. Honrar pai e mãe, cara, isso é bíblico, mas é muito importante. Com Então, certeza. parabéns a você por ter essa lembrança, é importante. Sim. Porque sem ela a gente não faz nada na vida. Sem nossos pais, né, cara? E muito bom ver um jovem como você honrando seu pai e sua mãe. E aí você entrou lá na GPS Investimentos, Perfeito. passou no processo seletivo e caiu de cabeça vendendo. Na época, é aí que tá, né? No mercado financeiro nem sempre você entra no front, né? Ainda mais em 2008, né? A gente tá falando de um momento que não existiam essas grandes corretoras, ou se elas existiam... A XP nasceu em 2010. A XP nasceu em 10, exatamente. 10. Na verdade, Então, 2000... foi antes da XP. Então. Foi bem antes da XP. O Guilherme tem 40 anos? 40 e poucos 40 anos, e poucos. E, então, entrei na GPS na época, né? E no comercial, na área de vendas. Só que era uma pessoa de 18 anos de idade, então a GPS na época era um cliente com um ticket muito alto, né? Um ticket ali acima dos 50 milhões de reais. A GPS era uma empresa, era uma corretora. Ela era o quê? Na verdade, era uma gestora. Uma gestora de investimento que tinha clientes acima de 50 milhões de reais. Você passou a se relacionar com clientes um pouco maiores, com grande potencial de investimento. Exato. Foi meu primeiro contato com o mercado financeiro, com um negócio que eu já queria trabalhar, que era gestão financeira, né? E foi logo ali numa empresa que me deu a possibilidade de trabalhar já com um nível de cliente muito sofisticado. Muito bem. Né? E esse nível de cliente sofisticado, ele também exige produtos mais sofisticados para atendê-lo, né? Então, na época, eu lembro que a gente, todo dia de manhã, você tinha uma reunião às 8h15, 8h20, que era pontualmente iniciada no hall de entrada da empresa, onde as pessoas responsáveis pelo setor de análise, elas liam a abertura de mercado, né? Hoje a abertura de mercado que a gente recebe no WhatsApp, né? Na época não existia WhatsApp. A gente falou hoje de abertura de mercado aqui Exatamente. no off, antes de começar, viu, gente? Aí ele tava perguntando, e aí, como é que tá o mercado? Porque a gente tá gravando muito cedo aqui, e é interessante isso, porque o nosso dia depende dessa abertura. Exato. Né? Mas me fala uma coisa, você ficou quantos anos na GPS? Fiquei 2 anos lá. E quais foram os seus maiores aprendizados e você saiu de lá por quê? Eu saí de lá muito por uma questão do tempo de estágio, né? Na época, acho que até hoje existe uma restrição ali de 2 anos de atuação como estagiário. E meu maior aprendizado lá foi, de fato, a cautela que você tem que ter ao servir um cliente, né? Então, na época, e a gente está falando aqui de 2008, né, os processos não eram tão automatizados, né, não tinha inteligência artificial, não tinha aqueles extratos consolidados. Hoje você entra, vou fazer uma propaganda aqui, mas você entra lá no Mais Retorno, você vê o retorno cota a cota por fundo. Né? Mais Retorno de quem? Do BTG? O Mais Retorno é uma plataforma, um site que você consegue analisar a cota do fundo diariamente. Né? Então a rentabilidade... Mais Retorno é de quem? De quem é o Mais Retorno? Quem que pilota o Mais Retorno? Não sei. É do mercado financeiro normal. Um site aberto do mercado financeiro. Tá. Achei que era seu. Não. A Mais Retorno é um site aberto do mercado que você consegue, de maneira pública, ali, olhar as cotas de um fundo. Né? Então, isso não existia naquela época. Então, toda essa zeladoria que você tinha que fazer para o cliente era feito ali nos bastidores por mim, com uma cautela surreal. Então, eu levava, às vezes, horas e horas preparando uma pasta, né, que o banqueiro levava para o cliente, que por trás daquilo você tinha um processo de análise ali extremamente aprofundado, que na época era muito manual ainda, né? Então você tinha que entender o que estava acontecendo no fundo, conseguir escrever sobre o que estava acontecendo no fundo, tirar um período de análise que você mostraria para o cliente cota por cota, juntar extratos de, muitas vezes, do mundo inteiro. Então a gente tinha cliente com posição nos Estados Unidos, em Luxemburgo, né? Você tinha pessoas com posição, muitas vezes até em Ásia, então você tinha que pegar aqueles extratos, consolidar e entregar aquilo para o cliente. Então, hoje que ele tem arrumadinho no aplicativo da corretora dele, na palma da mão, no banco, na palma da mão, todos nós temos aqueles resumos bem fáceis, que você fazia de forma bem estruturada, era você que fazia isso. Exato. E aí você ficou fazendo isso durante 2 anos e decidiu sair de lá por quê? Eu como eu disse, o meu
tempo de estágio se encerrou. Né? Não quis renovar. Não, na verdade, eu teria que ser efetivado lá dentro, né? Como já um funcionário, mas eu era muito novo na época, eu tinha 19 anos ainda. Né? E queria também conhecer um pouco mais de mercado. E foi que daí apareceu o Itaú. Né? O Itaú já me chamou ali para trabalhar também com clientes ali com esse mesmo nível de patrimônio, algo muito parecido. Que chamava o quê? Corporate? Era o Private mesmo. Private. Mas você entrou como trainee ou já entrou como Não, entrei como efetivado na lista júnior, né? Então, nessa época, acho que minha carreira começou a já se desenhar um pouquinho mais interessante no sentido financeiro, né? Até então era estagiário, então ali a partir do Itaú eu comecei a conseguir ganhar um pouco de dinheiro e guardar também, e conseguir fazer coisas ali para minha vida pessoal, que era sempre algo que você gostaria de fazer, né? Viajar, então você ter começou um carro. A ganhar dinheiro quando você entrou no Itaú? Quando eu entrei no Itaú, como estagiário na GPS, eu não ganhava muito dinheiro. Eu lembro que minha bolsa auxílio na época não chegava a R$2.000, era até um pouco menos, né? Não era nem salário, né? Então não se tinha férias, não se tinha muitos benefícios, né? Variável não existia. Mas quando eu fui efetivado no Itaú, né? Entrei lá e fui efetivado, eu já comecei a ter ali algum dinheiro para eu conseguir fazer algumas coisinhas extras e ter um carro, por exemplo, coisa que eu não tinha até então. O empreendedorismo nesse período estava adormecido, seu pai lá tocando a cachaça, você ainda ajudava ele de alguma forma no paralelo ou não? Ou você estava firme na sua carreira executiva? Até mais ou menos 7 meses atrás, a gente vai chegar lá, eu sempre tive muito firme na minha carreira. Ainda até então não era uma carreira executiva, né? Mas sempre tive muito firme na minha carreira, João. Mas quando você entrou lá no Itaú, você sabia onde você ia chegar ou não? Ou você entrou cego ali? Você se agarrou com um trabalho, mas você sabia que você podia chegar até onde? No Itaú, eu acho que a gente vai chegar lá, mas um dos motivos de eu ter saído de lá foi exatamente esse teto, né? Então, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 4 anos no Itaú. Em 4 anos você subiu o que podia subir no Itaú? Fui promovido 2 ou 3 vezes lá, mas eu era muito novo ainda. E aí eu comecei a perceber, como você bem disse, né? Que, bom, você tem que olhar, principalmente que você está numa empresa, né? Até onde você pode chegar. E no Itaú você pode chegar muito alto, é óbvio, né? Só que para aquele momento da minha vida, eu percebi que eu precisava buscar coisas novas, né? Eu estava, então, numa empresa que eu achava muito grande para eu conseguir chegar onde eu queria chegar no tempo que eu gostaria de chegar. E aí você fez o quê? Você botou seu currículo na rua, você foi buscar uma oportunidade, você se abriu para o novo. Eu falo isso, Bruno, porque tem muita gente que está assistindo, às vezes está nessa dúvida, saio ou não saio? O que eu tenho que fazer para tomar essa decisão? Porque é uma decisão importante, porque você mesmo disse que estava estruturado, já tinha comprado seu carro, já estava bem, se formou, já estava, acho que nesse período já na pós-graduação, né? Exatamente. Eu estava, durante o Itaú, eu entrei na minha pós-graduação. E seu ponto é bem importante, né? É uma decisão muito difícil, né? Porque quando você conversa com amigos, família, né? E você fala, bom, eu tô numa instituição como o Itaú, eu estava estabelecido lá dentro, né? Tinha um plano de carreira sim. E sentei ali na época, meu pai sempre foi uma pessoa que eu escutei muito, né? E sentei para debater com ele um pouco das minhas ambições, né? Falei, bom, pai, eu acho que tá no momento de eu dar um outro passo. Sinto que tô aqui, mas não vai me levar onde eu quero. Não, mas você tem um bom emprego. O que você quer fazer? Eu falei, bom, eu tinha lido na época, eu era muito novo ainda, sobre programas de trainee, né? E aí eu comecei a ler e ouvir pessoas que tinham feito os trainees. Então os grandes executivos de empresa e de vários grupos, inclusive do Itaú, haviam sido trainees na empresa. E eu falei, opa, peraí, esse negócio aqui é legal. O que exatamente é um trainee? O trainee é um processo que te prepara durante um determinado período para que você se torne um executivo mais completo. Então é como se a empresa, durante 1 ano ou 2 anos, investisse em você, te pagando um salário para que você se desenvolva tecnicamente, comercialmente, para você se tornar uma pessoa mais completa. Coisa que muitas vezes uma pessoa que simplesmente entra numa carreira dentro de um banco não consegue ter, porque você entra muitas vezes para fazer determinado assunto. Mas o trainee você tinha passado dessa fase já? Eu tinha, na verdade, na época eu tinha acabado de me formar, tinha 1 ano, mais ou menos, e os trainees, na média, eles davam até um período de 2 anos pós-formação para que você participasse. É porque você foi efetivado no Itaú direto, mas não foi com o programa de trainee. Não foi. E aí você, pelo que eu entendi, você quis voltar ao programa de trainee? Eu acho que, na verdade, eu quis voltar a dar um passo atrás da minha carreira. Olha que importante. Aí você entendeu que o processo de trainee, você foi para uma outra empresa no processo de trainee, foi isso? Acabei indo para uma outra empresa. Qual foi? Citibank. Citibank. Então você entendeu, cara, que mesmo estando efetivado no Itaú,
Se você desse 2 passos para trás e entrasse no Citibank, você pegaria o impulso que você precisava para sua carreira. Isso é muito importante. O que te motivou deixar uma carreira em Acessão, promovido 2 vezes no Itaú, para voltar a ser trainee? Isso me instiga. E acredito que está instigando a todos que estão assistindo. É interessante porque quando você coloca uma lupa de curto prazo na sua carreira, às vezes você pode ficar cego. Uau! Potente isso. E na época, eu olhando para o curto prazo, de fato, né? Eu tinha um bom salário, eu fui ter um menor salário como trainee, né? Eu tinha já um nome bem estabelecido dentro do banco. Um trainee, era uma turma de 30 pessoas, então eu teria que me destacar naquela turma e me destacar num banco como o Citi no Brasil, né? Que é um banco muito grande. Então era zero óbvio essa decisão, né? Mas, como eu disse, quando você olha o desenvolvimento que aquilo teria na minha carreira ao longo dos próximos 15 anos, seria certamente um payback positivo, né? 15 anos. Era o que eu projetava, né? Uau! Ele conseguiu projetar 15 anos a carreira dele. E, na verdade, aconteceu, né, Bruno? Se você olha, fazer história longa curta, hoje você realmente é fruto também dessa decisão e dessa pivotada, porque foi uma pivotada. Desde lá de trás você pivotou na cachaça, você pivotou, inclusive, da administração para a economia, você pivotou quando foi para o Citibank para dar um passos para trás e pegou impulso. Quanto tempo no Citibank pegando impulso, o programa de trainee deu certo, você conseguiu o que você queria no Citibank? Sim, deu muito certo, foi um programa do Citi, é um programa bem interessante, eu fiquei 1 ano ali sendo treinado basicamente, passei por áreas do banco que no Itaú eu jamais passaria, porque eu tinha de novo uma obrigação com o meu time, né, de cumprir algo determinado. Lá não, o banco estava investindo para que eu conhecesse diversas áreas do banco e aumentasse ali a minha capacidade técnica para minha atuação, né? Então eu passei pela tesouraria, passei pelo back-office, passei pelo time comercial, tanto de private quanto de corporate banking na época, que era algo que eu não tinha trabalhado. E aí o interessante, João, que através do trainee, eu descobri que o que eu deveria trabalhar para complementar a minha carreira profissional no mercado não era o que eu vinha fazendo. Durante o meu programa de treino no Citi, eu passei numa área que era o Commercial Bank, que é a área de PMEs, né, pequenas e médias empresas, né, dentro do banco. E era uma área comercial, obviamente, eu já sabia que eu tinha esse anseio, né, esse dom de estar no comercial, estar na frente com o cliente, mas eu nunca tinha trabalhado com empresas. E eu descobri um mundo totalmente novo, que eu jamais conhecia. Obviamente o Itaú tem esse mundo, mas lá dentro seria muito mais difícil que eu conhecesse. Foi na pessoa física, você trabalhou pessoas físicas no Itaú, lá inclusive Isso. Lá na GPS também, né, grandes fortunas. Sim. E aí você, no Citibank, você tem a oportunidade de encontrar com empresas. Com empresas. Então, é aquele negócio, né? No momento em que a empresa estava investindo em mim, eu tive a oportunidade de conhecer algo diferente que eu não conheceria estando no Itaú e que foi, assim, um fundamento técnico importante para que eu chegasse onde eu estou hoje. Né? Se eu não conhecesse tão bem de investimentos, pessoa física, e a parte de PJ também, né, que é a parte corporativa, e quando você senta com um empresário, você sabe bem disso, você não discute só a pessoa física, se você é uma pessoa do braço financeiro dela. Né? Ela quer também entender como a jurídica está rodando, se ela tem alguma oportunidade de otimizar alguma coisa. Então, aquela experiência que eu tive me ajudou a ter um respaldo técnico muito mais alto do que eu teria, né, normalmente. E você, então, com essa experiência de PJ, de pessoa jurídica, de empresas, você ficou 2 anos no Itaú, ou no Citibank, e aí veio mais um... Não, eu fiquei 5 anos no Citi. 5 anos no Citi. Mais 5 anos no Citibank. E você conquistou tudo que você queria lá dentro? Acredito que sim. Acho que foi um caminho bem interessante num banco multinacional, né? Então eu até comentei contigo do Itaú, né? Era um banco muito grande, o Citi era maior ainda, na verdade, quando você olhava mundialmente, né? Mas me deu uma bagagem, uma oportunidade de aprender coisas muito novas e eu trabalhei com pessoa jurídica durante 5 anos. 5 anos em pessoa jurídica, o que te preparou para o teu próximo passo que a gente vai contar agora. Mas antes eu queria que você clicasse nesse QR Code que está aparecendo na tela, para que você possa participar do quiz aqui do pivotando.tv, e você pode ganhar prêmios, né? E respondendo as perguntas e participando do quiz, deixando sua opinião, que é muito importante para a gente, porque é o que faz esse programa não ser eu falo, você escuta, a gente fala e você participa, não é isso? Mas Bruno, me fala, e logo então na sequência eu tô lendo aqui que você
deixou, você se juntou logo na sequência, não, 5 anos depois, Isso, na XP Investimentos. exato. XP também estava começando, já estava crescendo, mas durante 7 anos na XP você ficou lá, treinou mais de 500 profissionais no mercado financeiro. Isso me instigou também, porque você passou a treinar profissionais? Você foi para a área de treinamento? O que é isso? Acho que a XP ela foi uma virada muito importante na minha vida profissional, né? Por dois motivos, né? A minha saída do Citi, ela se dá muito pela vontade de empreender, por incrível que pareça. Você perguntou, né, se estava morto aquele desejo de empreender, que eu comecei a minha carreira, mas nunca esteve, né? E a minha saída do banco foi exatamente pela oportunidade que eu enxerguei dentro do mercado de investimento, pessoa física, e a maneira como ele estava sendo democratizado no Brasil, e eu investi em algo naquele momento seria muito positivo. E na época eu me juntei com algumas pessoas, né, algumas pessoas que eu conhecia tanto do banco quanto de fora, montamos um plano de negócio e eu sentei com a XP na época para apresentar esse plano de negócio. Na área de investimentos, na área de investimentos, pessoa física, que era algo que eu queria... ansiava de voltar a trabalhar. Eu sempre gostei muito de pessoa física, trabalhar com isso. De novo, a pessoa jurídica sempre foi um complemento. Hoje, quando eu falo com o empresário, eu consigo falar sobre os dois temas, mas minha vontade sempre foi trabalhar com investimento, pessoa física, gerir patrimônio. Foi aquilo que eu comecei lá na GPS, né? Então, eu queria ressuscitar aquilo e eu vi a oportunidade de abrir meu escritório na época. Estou falando aqui de 2016. E quem representava isso naquele momento na democratização do Era acesso XP. ao investimento era a XP. Era a XP na época. Estava vindo arrojado. A XP tinha começado esse movimento, então ela estava expandindo muito através de escritórios, ainda até hoje, né? Ela expande bastante através do modelo de escritórios, e eu sentei com eles com um plano de negócio. E nunca é assim algo que você bate de uma vez, né? É sempre uma conversa, é sempre uma troca, as pessoas vão te conhecer, entender por que você quer montar aquele negócio, o que está por trás daquilo, quem são as pessoas e onde você quer chegar. E durante essas discussões, esses debates, encurtando a história aqui, eu acabei sendo contratado para trabalhar na XP. Olha lá, pessoal, ele foi lá, bateu na porta da XP com um projeto para montar um escritório de investimentos da XP, associado, né? Terminou sendo contratado. Exatamente. E aí você aceitou o convite para fazer o quê? Essa é uma história bacana, né? Você deixou o empreender de lado, mais uma vez a ver empreendedora. Você postergou apenas, porque 7 anos depois nasceu a Azuri. Sim. Né? 8 anos depois. Então, me fala, por que você não tocou o seu projeto e por que você aceitou ser colaborador e associado interno da XP? Muito se voltou pelo fato no momento que eu aceitei a proposta da XP, eu vou falar um pouco do porquê eu aceitei, eu também fiz um pacto comigo. Esse é o meu último emprego. Eu sabia. No dia que eu entrei lá, eu sabia que eu queria ficar lá e fazer uma trajetória, ter uma trajetória profissional lá dentro, mas eu sabia que ali seria meu último emprego. Eu tive aquela decisão no momento que eu entrei, que eu decidi entrar, eu falei, esse é o meu último emprego. E isso foi muito importante também para eu mudar até mesmo a forma como eu encarava o trabalho, né? Então, eu sempre tive uma forma diferente de encarar o trabalho, mas eu acho que na XP, no momento que eu entrei lá, ter tido essa decisão de que seria meu último emprego, eu falei, bom, mas eu não vou encarar isso aqui nunca como um emprego, eu vou encarar isso aqui como um estilo de vida, um empreendedorismo, né? Dentro de um negócio que não é meu, mas existem formas também de se empreender dentro de empresas, a gente sabe bem disso, né? E na época, quando eu entrei na XP, eu acho que quando você busca também se fundar ali profissionalmente, né, ter uma raiz dentro de uma empresa, você tem que entender onde você está plantando, né? E quando eu olhava para o negócio na época da XP e o ambiente profissional, era um negócio muito, mas extremamente fértil, né? Você via o mercado e a empresa crescendo mês a mês, e a gente, obviamente, sentou ali para ter as discussões e entendendo esses números, eu falei, bom, se eu quero trabalhar em um lugar agora, saindo do Citibank, que é uma empresa multinacional gigantesca, era uma empresa que cresce, cresce, cresce. Na época, na XP não era mais uma startup nem nada do tipo, né? Crescendo bastante. Mas qual foi a área que você entrou e aceitou? Eu entrei na área de assessoria de investimentos. Assessoria de investimentos. Você assessorava os escritórios? Eu assessorava pessoas físicas. Pessoas físicas. Então você entrou direto para assessorar pessoa física. Exatamente. Beleza. E como foi isso? Eu era gerente no Citi, né, no Citibank de pessoa jurídica, e eu saí para ser um assessor de pessoas físicas, né? Então. E qual era o padrão dessas pessoas na época da XP? Era pequeno, médio, grande? Na época a XP era um time muito pequeno. Não, né, digo de assessoria. padrão de clientes. Eu comecei atendendo clientes até R$300 mil. R$300 mil, ou seja, iniciando. Durante 3 meses.
E foi até um modelo da Totalmente empresa, diferente né? lá do GPS, né? Nada a ver. Mas era parte do que eu queria fazer, era a democratização do investimento. Por que só os clientes ali de 50, 100 milhões de reais poderiam ter acesso a produtos, né? Foi exatamente o que a gente começou a falar aqui nesse bate-papo, né? Começamos a falar que a partir de R$10 dá para você investir. Dá para investir. Né? E aí você foi entender muito esse mercado e aprofundou nisso. Exato. Eu voltei, né? Eu já tinha trabalhado com isso, eu já conhecia tecnicamente, mas eu nunca tinha trabalhado numa corretora. E corretora é muito diferente de banco. Você tem uma vida muito mais assim acesa no sentido de atendimento, então é muito mais acelerado. É muito acelerado. Ali, de fato, assim, é gastar a voz, trabalhar e falar com o cliente. E aquele negócio, se você não está falando com o cliente, você está sendo improdutivo, de alguma forma. Qual foi, então... durante o dia. Fala um pouco, foram 7 anos na XP. Foram 7 anos. E assim, qual foi o teu maior aprendizado, o teu maior dissabor? Teve alguma coisa que você pode compartilhar com a gente antes de ter tomado a decisão agora, 1 ano e meio atrás, de ter teu próprio negócio? Assim, tem muitas coisas, são 7 anos, né, lá dentro da empresa. Eu me tornei sócio na empresa. Você terminou também. alçando a sociedade. Quando ela abriu a oferta, a XP Inc. na Nasdaq, você estava junto? Eu estava junto, não era sócio, eu me tornei sócio em 2021. O IPO foi em 20, né? Então eu não me tornei sócio antes do IPO, mas eu me tornei sócio da corretora também. E assim, João, durante a minha trajetória lá na corretora, o meu maior aprendizado lá foi a partir do momento que eu passei a liderar pessoas. Né? Então, esses 500 profissionais que você treinou foi lá dentro? Foi lá dentro. Eu comecei com... Essa história é bem bacana, né? Porque até então você percebe que na minha trajetória profissional eu não havia liderado, né? E eu falava, eu tinha essa ambição de ser empreendedor. Como você empreende sem conseguir liderar, né? Uma empresa de uma pessoa normalmente não é uma empresa, né? É um negócio pequeno ou coisa e tal. E eu queria ter uma empresa, né? Eu queria empreender e você tem que saber liderar. Eu acho que a mágica da gestão, né? Você saber lidar com pessoas. E essa corretora, na época, né, a XP, me deu a oportunidade de me tornar líder. E eu lembro que eu já trabalhava lá mais ou menos 2 anos, era uma pessoa que tinha bons resultados, o time estava crescendo e me convidaram para uma cadeira de liderança. E aquilo foi uma virada de chave para mim, né, que eu nunca pensei que eu fosse ter depois da fase de vida profissional que eu já tinha atingido. Mas a partir do momento que eu comecei a liderar um time, eu comecei a mudar muito a maneira e a atitude, né? Porque imagina você como um líder, né? Você não tem um dia ruim, é difícil você ter um dia ruim, você chegar na empresa, meu final de semana foi cansativo, hoje eu não tô afim, hoje não sei o quê. Um líder, ele é a pessoa que inspira, a pessoa que ela tá sempre tem que estar disposta, inspirando, puxando, instigando as pessoas, né? Então, você não tem espaço para vitimismo como líder, né? Acabou. E aí você gostou bastante dessa área de treinar pessoas, de treinar novos agentes, né? Sim. E aí você estava feliz e tal, e como foi a decisão, então, de sair e montar o teu negócio, que eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto, porque foi uma pivotada gigante, porque você estava bem lá na XP e você decidiu sair. Então, com os resultados chegando, com um relacionamento bom. Perfeito. E mais, né? Você montou o seu escritório com um outro banco, né? Perfeito. Não mais com outra corretora, não mais com a XP. Foi com o BTG Pactual. O BTG Pactual me convidou para abrir o meu escritório lá. Aquele projeto lá atrás do escritório, foi o BTG que comprou, entre aspas? Exatamente. Quem comprou esse projeto, obviamente muito diferente, né, daquele que eu havia apresentado lá em 2016. Eram novos sócios, não tinha muito a ver com aquele projeto, mas quem comprou esse projeto foi o Banco BTG, né? Então, acho que voltando ali na questão que você falou da minha saída, né, essa pivotada, que eu acho que foi a maior pivotada que eu dei na minha vida até hoje, né, decidindo empreender depois de ter me consolidado numa carreira executiva, né. Não foi uma decisão fácil, mas não foi uma decisão que começou a ser tomada do dia para a noite, né, foi uma decisão muito bem planejada. Eu diria que até mesmo antes de eu entrar ali na época na XP, eu já tinha me preparado financeiramente, né, para tomar aquela decisão de ter o meu negócio, né. Você, para montar um negócio, você tem que se planejar. E se planejar bastante. E ter uma estrutura tanto financeira quanto de pessoas ao seu redor para que você consiga sair do ponto A para o ponto B. E eu estava muito bem estruturado em termos de pessoas que me circulavam ali para comprar aquele projeto comigo, assim como no âmbito financeiro. E o que é bacana do negócio de investimentos é que quando você monta um escritório, né, e você tem ali por trás
um currículo, uma base de clientes, uma base de profissionais fortes para montar e iniciar aquele negócio, muitas vezes essas corretoras elas te buscam para que você monte dentro do ambiente delas esse escritório, né? Então, isso também acaba favorecendo para que o negócio surja, né? Então, o mercado financeiro é um negócio muito vivo, de muito investimento, né? As pessoas trabalham muito a questão do equity, né? De ter participação, comprar um projeto, olhar lá para frente. Mas eu acho que, muito além desse ambiente muito fértil ainda de investimentos no Brasil, até esse ano é um tema muito em pauta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas eu acho que na época, o fator, além desse ambiente que me fez tomar a decisão de sair, João, foi muito da proposta que eu gostaria de ter para o meu cliente. Né? Então, dentro de uma corretora, você é funcionário ainda, né? Você ainda cumpre meta, você ainda cumpre resultados, né? Você treina pessoas para cumprir um determinado roteiro de vendas. Como empresário, piorou, meu amigo. Exato. Como empresário, piorou. Porque você vai fazer tudo isso com as suas próprias despesas, Exatamente. Com o seu próprio investimento, né? No entanto, o retorno ele pode ser bem maior e você pode ampliar o seu alcance e ampliar seus sonhos. Porque num ambiente corporativo de terceiro, você pode empreender, né? Você pode ser empreendedor, mas sempre limitado àquilo que é o sonho do outro. Exatamente. Né? Então, no teu caso, você resolveu botar o teu sonho num projeto com outro sócio, o BTG foi e comprou esse sonho. Comprou, exatamente. Nasceu, então, em 2023. 24. Em 2024, esse ano nasceu a Azure Investimentos. Exato. A Azure Investimentos, uma empresa nova, filiada ao BTG, com todo o arsenal de ferramentas que o BTG tem a oferecer. E o que é, e como você se posicionou, como é que você escolheu os sócios, o que a Azure é de diferente de tantos outros escritórios de investimento por aí. Legal, acho que o principal ponto ali, né, João, é a gente tem pessoas do seu lado que têm o mesmo propósito, né? E hoje todos os meus sócios, eles compartilham de um propósito muito específico, né? Que é que você conseguir entregar para o cliente, de fato, a necessidade dele, né, de forma transparente. Né? Essa é a mágica do mercado, você conseguir se relacionar com o seu cliente e ter um nível de confiança com ele e de amizade, muitas vezes, né, que a gente se relaciona com clientes ali, investidores, ao ponto de se tornar amigo mesmo, frequentar muitas vezes a casa, ir lá visitar com frequência. Então, a gente busca dentro do nosso escritório, de fato, ter uma ótica muito de relacionamento com o cliente, preservando a confiança. E, muito além disso, tem um ecossistema que consiga unir a expertise dos sócios para entregar para o cliente algo muito mais sofisticado. Né? Então, você consegue cobrir a vida financeira, a vida de planejamento sucessório, a vida empresarial, muitas vezes, né? A gente tem muitos clientes que vêm do ramo também empresarial, então você consegue cobrir a vida financeira do cliente como um todo. Né? Então, a Azure ela não fica só no investimento, ela suporta e dá apoio aos clientes em vários setores, como esse que você acabou de dizer, e, logicamente, você deve ter sócios que são especialistas nessas outras áreas, né? Sucessão, organização, questão de empresarial, porque você orienta o empresário, ajuda, suporta, não é somente fazer uma transferência do recurso para a sua administração. Quando a Azure começou, ela já tinha clientes? Ela começou com clientes? Quantos clientes? Me fala um pouco dos números da Azure hoje. A gente está falando de muito pouco tempo, né? Porque a gente está 25 praticamente, então, começo. Então, quais são os números da Azure nesse um ano? Legal. Somos menos de um ano, né? Somos um ano. Quase um ano, né? A gente está... Somos 9 sócios. 9 sócios. Geralmente escritórios são muito sócios, né? Geralmente o modelo da assessoria, ele muitas vezes coloca as pessoas como associados, né? Então você vira sócio de um escritório, mas hoje a gente tem um time de 9 profissionais, né? 9 sócios do escritório. A gente tem um patrimônio sob gestão de R$200 milhões. Muito bem. Tá no começo. Tá no começo. Acho que a gente tem que começar de algum lugar. E você perguntou se a gente começou com cliente, sem cliente. Eu acho que para começar um negócio, né, além do planejamento e das pessoas que vão estar do teu lado, né, você tem que entender o seu público. Né? E a gente tinha ali, obviamente, alguns clientes que foram ali, diria que os alicerces do escritório. Né? Isso é importante. Né? A gente trabalha num mundo em que você dificilmente chega para um cliente de um patrimônio super elevado e pega ele para uma conversa e ele está 100% desassistido. É muito difícil, né? O mercado já acessou essa pessoa, o mercado de pessoas muito qualificadas. Então, você ter ao seu lado clientes que sejam um alicerce para iniciar aquele projeto
é fundamental para que você consiga sair do zero. Né? Isso foi fundamental para que a Azuri nascesse. Então, a gente tem ali um grupo não, né? A gente tem uma dupla, né? São 2 grandes clientes que deram o nosso pontapé inicial para que a gente nascesse, a gente conseguisse respirar, né? Então, a gente passasse a ser uma empresa que trabalha minimamente com algum nível de receita que deu o break-even, né? Para a operação que ela seja saudável. E aí, hoje, você atende clientes com empresas e clientes pessoas físicas através do BTG, não é isso? Perfeito. A gente tem tanto pessoas jurídicas quanto físicas, a gente atende o cliente tanto Brasil, né, e Estados Unidos, então onshore e offshore que se fala, né, nas contas internacionais, que hoje também está muito democratizado no Brasil. O BTG tem essa plataforma para atender o cliente pessoa física fora do Brasil, então com investimentos basicamente em dólar. E a gente também tem alguns mandatos específicos para pessoa jurídica, que é um outro universo, que aí entra o casamento com o BTG, que foi muito feliz, né? O BTG é um banco de mais de 40 anos no Brasil, né? É um banco que vem do mundo de empresas, né? O mundo corporativo ou dos grandes investidores, né? Que se misturam bastante as duas coisas. E essa aliança com o BTG ela é muito feliz no sentido de conseguir entregar para o cliente algo extremamente sofisticado. Sofisticado, qualificado, mas por que a pessoa que está assistindo, ela não entra direto no BTG e abre a conta? Por que ela tem que procurar a Azuri primeiro? Com certeza você ter um ponto de entrada no banco através de um escritório, você acaba chegando para o banco com uma proposta muito mais estruturada daquilo que você precisa, né? Muitas vezes você bate ali de qualquer forma e desassistido, você pode não encontrar uma solução que muitas vezes está lá dentro. Então você ter alguém do seu lado que conhece os porões do banco, o que o banco quer, o que o banco não quer, como levar uma demanda, né? Isso faz muita diferença, né, João? Então, por exemplo, né, a gente trabalha muito com investimento, pessoa física, o dia a dia, a bolsa tá subindo, não tá, vamos olhar isso, vamos fazer offshore. Mas a gente tem empresas que viram pra gente e falam, bom, Bruno, eu preciso de 20 milhões de reais. Porque não é só investir, também tem uma necessidade, né? Pelo contrário, o dinheiro do empresário é o dinheiro mais caro que ele pode acessar. Muitas vezes o dinheiro do banco é muito barato, mas ele tem que saber como acessar aquele dinheiro. E alguém que defenda essa causa Exatamente. dele dentro do banco. Então, o escritório muitas vezes faz isso. Então, para a gente ir para o final, eu queria que você me falasse um pouco. Quem está assistindo, muitas vezes tem aquela percepção, a minha empresa, por que eu mudaria minha empresa do meu banco atual junto com a Azuri para o BTG, sendo uma empresa pequena, média, e também uma pessoa física, por que eu levaria minha aplicação lá no Tesouro Direto para junto com você? Qual é essa diferença e por que eles devem olhar para isso? Perfeito, João. Acho que, de novo, você ter alguém do seu lado, né, com uma experiência de mais de 15, 20 anos de mercado, um grupo de sócios que deixou uma corretora para abrir um próprio negócio em prol de servir o cliente de uma forma muito mais próxima e transparente, isso por si só já deveria justificar você estar ao lado desse grupo de profissionais dessa empresa, né? E quando você soma isso com o maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG, é muito óbvio uma decisão de estar ao lado seja de um banco ou através de uma empresa como a Azuri, para ter ali o teu patrimônio centralizado, né, com o nosso time de profissionais que tem uma experiência e uma capacidade técnica de entregar para o cliente algo realmente de altíssimo nível e sofisticação, né? E no âmbito de pessoa jurídica, né, acho que você ter um banco de fato com um balanço para conseguir analisar, desembolsar operações para a pessoa jurídica, seja operações mais triviais como capital de giro, sejam operações de importação, exportação, câmbio, M&A, né? Para quem não sabe, M&A é muito importante hoje no mundo empresarial, você saber falar sobre quanto que vale sua empresa no processo eventualmente de venda, ou a parte de que o banco também e a gente consegue auxiliar o cliente através do banco, que é muito relevante, a parte de DCM, né? Para quem não sabe o que é DCM é Debt and Capital Markets, que é você conseguir estruturar uma dívida. Então, existem maneiras, não sei se você sabe, do banco, e de quem está nos ouvindo sabe também, do banco te ajudar a estruturar uma dívida em que o banco não vai emprestar o dinheiro. Uhum. Quem vai te emprestar o dinheiro é o mercado. Isso é um negócio muito interessante que o banco faz através da Azuri. A gente já teve alguns cases de emissão de dívida estruturada. Ou seja, você está precisando você está com um problema para resolver, cheio de dívida, quer estruturar essa dívida, quer securitizar essa dívida, quer organizar isso, a Azuri pode te ajudar. Conseguimos ajudar. A gente tem a expertise, a gente tem o time, a gente tem os profissionais, a gente consegue discutir em alto nível com o banco, né, aquela solução para os nossos empresários. Muito bem. Senhoras e senhores, nós
vocês ouviram aqui bater esse papo com o Bruno da Azul Investimento, esse empresário hoje, mas foi executivo a carreira toda, viu a pivotada que ele deu aqui na carreira dele, nesse bate-papo aqui. Antes da gente encerrar, Bruno, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é relacionada ao seu sonho, né? Ou o sonho da Azul, onde vocês querem chegar, e também que você deixasse uma dica que você não deu para algum empresário ou algum investidor, enfim, que você não deixou aqui para a gente, olhando ali, para que a gente possa te entregar um regalo, um presentinho aqui do Pivotando. Legal. Bom, o sonho, acho que meu e compartilhado, obviamente, com a empresa, é a gente chegar a ser o maior escritório de investimentos do Brasil, né? A gente sonha muito em entregar, de fato, um serviço extremamente diferenciado para o cliente e se tornar a maior empresa independente de investimento do Brasil. E em relação a uma dica, né, alguma orientação por quem já passou por uma carreira executiva e hoje é empresário, se prepare, se planeje e nunca enxergue apenas o curto prazo. Isso pode te prejudicar na maratona, né? Se você só dá aquela sprint muito rápida, corre muito rápido e enxerga só no curto prazo, você não vai estar pronto para os 42 quilômetros, você não vai chegar lá. Então você muitas vezes precisa levantar, enxergar um pouco além e fazer aquilo que muitas vezes é uma decisão difícil, mas pensando simplesmente no longo prazo. Muito bem, muito bem. E, como eu falei, tem um presentinho para você. Opa! Um presente, uma caixinha personalizada com essa caneca que está aí, com um café, já que você gosta de café, né? Você tem café também, que eu sei, na família. Exatamente, produzimos né? café. Essa é uma startup, muito viu? Obrigado. Que a gente investe, chamada LeBlanc. Legal. Ela é de presentes, dados variáveis, presentes corporativos. Essa vai ficar na estante do escritório lá, João. Precisa, muito por obrigado. isso, para ficar lá com a lembrança do Pivotando, dessa sua presença aqui. Parabéns pela trajetória, gratidão por ter vindo aqui contar um pouco para nossa audiência, um pouco desse mundo do investimento. Muito obrigado, João. E você que assistiu, né, quero agradecer você, não deixa aqui de comentar, tem um QR Code aqui, faça seu comentário, faça sua pergunta, ganhe prêmios, ganhe e-book, livros, tudo que está lá dentro da plataforma pivotando.tv, que está nesse QR Code aqui, escaneie seu celular, ou aponta seu celular e escaneie para que você possa participar do Pivotando. E, claro, semana que vem tem mais um convidado especial, trazendo lições, aprendizados, histórias de vida, de pivotada de vida para você e para mim, porque eu aprendo um bocado toda vez que eu participo aqui do Pivotando. Valeu, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, gente.